Parte 1. Por que o Papa escreveu a Magnifica Humanitas? Ao longo da história, a Igreja sempre procurou dialogar com os grandes desafios do seu tempo. Quando surgiram novas formas de organização social, ela procurou compreender seus efeitos sobre a vida humana. Quando o mundo passou por guerras, crises econômicas ou profundas transformações culturais, a Igreja procurou iluminar esses acontecimentos à luz do Evangelho. A encíclica Magnifica Humanitas nasce exatamente dentro dessa tradição. Logo nas primeiras páginas, o Papa Leão XIV demonstra que não pretende escrever apenas um documento técnico sobre inteligência artificial. Sua preocupação é mais ampla. Ele procura refletir sobre o ser humano diante das profundas mudanças que estão acontecendo em nossa época. Para compreender corretamente esta encíclica, é importante evitar um erro comum. Muitas pessoas escutam a expressão inteligência artificial e imediatamente pensam em computadores, robôs, aplicativos ou novas tecnologias digitais. Tudo isso faz parte do tema, mas não constitui o centro da reflexão do Papa. O centro da encíclica é a pessoa humana. A pergunta fundamental não é o que as máquinas serão capazes de fazer. A pergunta fundamental é o que acontecerá com o homem e a mulher num mundo cada vez mais moldado pelas máquinas. Esta preocupação acompanha toda a tradição da doutrina social da Igreja. Desde a encíclica Rerum Novarum, publicada por Leão XIII em 1891, os papas têm procurado refletir sobre as consequências das grandes transformações sociais. Naquele período, a questão principal era a Revolução Industrial. As máquinas estavam modificando o trabalho humano, surgiam novas formas de riqueza, mas também novas formas de exploração. Hoje, mais de um século depois, a humanidade enfrenta uma transformação de proporções semelhantes. A inteligência artificial já influencia a educação, a economia, a comunicação, a política, a medicina, a segurança e até mesmo a maneira como as pessoas se relacionam entre si. Daqui a pouco voltamos com a continuação do artigo 1. A humanidade corre o risco de perder sua alma? Uma reflexão desenvolvida pelas Irmãs dos Pobres Brasil, por irmã Cat Foley e Gibson Yuri. Acesse o site e leia o artigo completo. irmãsdospobres.com. Diante dessa realidade, Leão XIV considera necessário oferecer uma reflexão que ajude os cristãos e todas as pessoas de boa vontade a discernirem os desafios deste novo momento histórico. Ao apresentar sua visão, o Papa recorda que a doutrina social da Igreja não é um conjunto de regras prontas nem um manual político. Ela nasce do encontro entre a verdade do Evangelho e as situações concretas da história. Por isso, procure escutar os sinais dos tempos, dialogar com as ciências e compreender as experiências humanas para servir melhor a pessoa e a sociedade. Essa afirmação é importante porque ajuda a compreender o método utilizado ao longo de toda a encíclica. O Papa não parte do medo, não parte da rejeição da tecnologia, não parte de teorias conspiratórias. Ele parte da convicção de que toda a realidade humana precisa ser iluminada pela verdade sobre a pessoa humana revelada por Deus. Por isso, antes de analisar os riscos e oportunidades da inteligência artificial, o Papa realiza algo que pode surpreender alguns leitores. Ele faz uma longa viagem pela história da doutrina social da Igreja. À primeira vista, alguém poderia perguntar: por que falar de Leão XIII, Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco numa encíclica sobre inteligência artificial? A resposta é simples, porque o Papa deseja mostrar que a Igreja já enfrentou outras grandes mudanças históricas. Daqui a pouco voltamos com a continuação do artigo 1. A humanidade corre o risco de perder sua alma? Uma reflexão desenvolvida pelas Irmãs dos Pobres Brasil, por irmã Cat Foley e Gibson Yuri. Acesse o site e leia o artigo completo. irmãsdospobres.com. Mudaram as tecnologias, mudaram as estruturas econômicas, mudaram os sistemas políticos, mudaram as formas de comunicação. Mas a pergunta fundamental permaneceu sempre a mesma: como proteger a dignidade humana? É por isso que Magnifica Humanitas não começa falando de algoritmos. Ela começa falando da missão da Igreja na história. Antes de discutir máquinas, o Papa fala sobre pessoas. Antes de discutir tecnologia, ele fala sobre dignidade. Antes de discutir inovação, ele fala sobre humanidade. Essa escolha revela algo importante. Na visão de Leão XIV,
a inteligência artificial não é principalmente um problema tecnológico. Ela é, antes de tudo, uma questão humana, moral, social e espiritual. Por isso, a encíclica convida o leitor a olhar além das novidades tecnológicas e a enfrentar perguntas mais profundas. Quem somos? O que significa ser humano? Existe algo que nenhuma máquina poderá substituir? O valor de uma pessoa depende daquilo que ela produz? O progresso técnico está ajudando a humanidade a crescer ou está criando novas formas de exclusão? Essas perguntas acompanharão todo o desenvolvimento da Magnífica Humanitas. E é justamente por isso que esta encíclica não se dirige apenas aos especialistas em tecnologia. Ela se dirige a todos aqueles que se preocupam com o futuro da pessoa humana. Ao iniciar essa reflexão, Leão XIV não oferece respostas rápidas nem soluções simplistas. Ele convida o leitor a percorrer um caminho de discernimento, um caminho de reflexão. Um caminho que procura compreender, à luz do Evangelho, um dos maiores desafios do século XXI. E é exatamente esse caminho que começaremos a percorrer nas próximas partes deste estudo.